Acordei esta manhã, estava meditando em algumas coisas que a gente vem visto acontecer, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora, e meditando mediante da palavra do Senhor. Queria compartilhar algo contigo numa mensagem para que sirva de um alerta para nossas vidas, para que venha ser um despertar para Cristo sobre nossas vidas. No segundo livro de Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1, ele vai começar a narrar a história do rei Ezequias e de sua enfermidade, que vai dizer assim, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1, vai dizer, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa passagem também você pode encontrar ela em Isaías, no capítulo 38, e você também pode encontrar essa mesma passagem em Crônicas, tá? No livro de Crônicas. Vamos ver que neste momento a gente vai ver que a palavra do Senhor veio até o rei Ezequias, que reinava sobre Judá e Israel nesta época, e a palavra veio para ele dizendo que põe a tua casa em ordem, porque com certeza morrerás, porque morrerás e não viverás. O Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre antes de acontecer algo na minha e na sua vida, ele vai enviar alguém, um profeta, através da sua palavra, algum homem, uma mulher de Deus, com sinais, para te avisar, para me avisar, antes que possa ocorrer alguma coisa. E a palavra do Senhor, ela é a verdade, como Jesus Cristo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E por esta palavra, a palavra da verdade, que há mais de 2000 anos foi escrita, não falhou até os dias de hoje, tudo que está escrito nela aconteceu. Estamos vivendo dias em que o Senhor está dizendo para mim e para você, coloca a tua casa em ordem. O que Deus está querendo fazer? Está querendo nos chamar a uma responsabilidade, a colocar a nossa casa em ordem. O que é colocar em ordem? É fazer, quando você vai fazer uma faxina na casa, você vai tirar tudo que não presta, todo o lixo, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que atrapalha o seu convívio dentro da sua casa. Você vai tirar, colocar em sacos, descartar. Assim é o Senhor dizendo para nós nestes dias. Colocarmos a nossa casa em ordem, porque os dias que antecedem são os dias que estão antecedendo a preparação para a volta de Cristo. E sabemos que Cristo irá voltar para buscar um povo no meio de outro povo. Ele não estou falando de placa de denominação ou de placa de igreja, mas falando da volta do Senhor Jesus Cristo, que venha buscar um povo lavado e remido e purificado no seu sangue. E às vezes a gente fala que estamos servindo a Cristo, que gostamos de Cristo, que amamos Cristo, que cremos em Cristo, mas negamos e negligenciamos os seus mandamentos e a tua palavra. Porque Cristo vai dizer que se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, aí então nós seremos seus servos e seus discípulos. Também a palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Deus são reconhecidos pelo Espírito Santo, que vai ser o seu Espírito é santo que nos cela, que nos testifica e nos garante o acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho que nos conduz para uma vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é reconhecer a Deus como seu único Deus e é que Jesus Cristo foi enviado por nós. Isto é a verdadeira vida eterna, que João vai dizer no capítulo 17. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, crer que Deus é o único Deus sobre nossas vidas e que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Nós temos esses privilégios ainda hoje, porque nós estamos ainda num tempo que ainda dá para buscarmos a presença do Senhor. Então eu não sei como que anda a tua casa neste dia, não sei como anda o teu momento na sua vida nesse dia. Aqui nesse momento nós vamos ver que Ezequias, dizendo, foi acometido de uma enfermidade de chagas, ao ponto que aquela enfermidade levaria a ele à morte.
Embora nós formos ler a história, a narrativa do livro de Reis, do livro das Crônicas, através também da história contada de Ezequias, através do profeta Isaías, vamos ver que Ezequias ele andou com Deus, agradou a Deus, tanto é que ele vai fazer isso quando ele recebe essa notícia, para ele pôr a casa em ordem e apresentar a vida dele ao Senhor, ajeitar tudo para que o Senhor está vindo buscá-lo. Ele fala para o Senhor, ele olha, ele vira o seu rosto para a parede e começa a dizer ao Senhor: Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sabemos que neste momento o rei Ezequias estava trazendo à memória aquilo que Lamentações vai dizer, que traga a sua memória aquilo somente, Senhor, traga a minha memória aquilo que for bom, aquilo que for saudável, edificável, aquilo que nos traga esperança. O que você tem trago na tua vida que possa te dar uma esperança de um futuro, de uma vida melhor com Cristo? Vivemos um cenário onde os princípios têm sido deturbados, os valores têm sido alterados, o que era duvidoso passou a ser certo, e o que era certo passou a ser errado. Irmãos, volto a dizer, não estou falando aqui de uma placa de denominação, de uma igreja, mas sim que Jesus Cristo está voltando e para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Nós às vezes temos uma pergunta sobre nossas vidas: por que acontecem tantas coisas ruins se Deus está no controle? Porque a palavra do Senhor vai nos orientar, porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele vai dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegareis a vós. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Isso é o que Deus ele quer da minha e da sua vida, para que nós se voltemos para Ele em amor, em compreensão, em paz, em longanimidade e união. Porque Cristo é unidade, Cristo é união. Cristo ele não está naqueles que voltam-se para os seus próprios deleites, para os seus próprios problemas. O momento que nós estamos de união, de buscarmos a união, buscarmos a paz, o entendimento da palavra do Senhor e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Só assim, tanto nós aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar no planeta, enquanto nós não reconhecermos a autoridade e a soberania de Cristo Jesus sobre nossas vidas, cumprir os seus princípios, cumprir os seus mandamentos, nós não alcançaremos a paz, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que Deus pode nos dar através de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, que com esta mensagem você venha se despertar, porque os dias são maus, os dias são tempestuosos. Jesus Cristo disse que no mundo nós teremos aflições, mas Ele também nos disse: tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se nós estivermos nele, nós somos muito mais do que vencedores. Não sou eu que estou te dizendo isso, não é coisa da minha cabeça que está te dizendo isso. É o que a palavra de Deus, que é infalível, que há mais de 2000 anos, tudo que está escrito nela vem se cumprindo. Os sinais e as profecias, os acontecimentos que estamos vendo aí fora, tudo está na palavra do Senhor. Basta nós despertarmos para a verdade, nos entregarmos à verdade, porque aquele que anda na verdade, aquele que vive a verdade, pratica a verdade, a esse não está imputado juízo e nem condenação, porque quem fala a verdade, vive na verdade, não merece ser castigado, mas sim receber galardão segundo as suas obras. Querido, minha querida, não sei como tem andado o teu dia, não sei o quão decepcionado às vezes você tem andado com a humanidade, mas eu quero te dizer que o teu alvo é Cristo, o teu foco tem que estar em Jesus Cristo. Continua olhando para Ele. No momento em que Pedro andava sobre as águas, naquele momento que ele estava olhando para Jesus, ele continuava caminhando. Mas no momento que Pedro passou a olhar em volta de si, para as ondas, para a tempestade que era forte, para o vento que batia, ele começou a afundar. E naquele momento Pedro só se viu em uma oportunidade, que era clamar ao nome de Jesus. Clame neste momento, aonde você estiver, clame por Ele, entregue sua vida para Ele. Nós não aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, porque é Ele que nos aceita, porque a palavra de Deus vai dizer que antes que nós fôssemos uma forma informe, dentro do ventre de nossas mães, Ele já nos conhecia, Ele já tinha nos separado, nos cerrado para o grande dia da sua volta.
Meu querido, minha querida, voltemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho para falar com Ele é o caminho da oração. A oração de um justo tem muitos seus efeitos. A oração de Ezequias naquele momento, quando Ezequias recebeu uma notícia de morte, que ele ia morrer, ele orou, ele virou para a parede, ou virou para um muro, conforme for, que você esteja na sua tradução. Ele orou ao Senhor, trouxe à memória tudo como ele tinha andado com o Senhor. Não obras de caridade, que obra de caridade não nos garante a nada, mas sim como que ele tinha andado com o Senhor, como ele tinha sido fiel ao Senhor, aos princípios que Deus tinha determinado para a sua vida. Ele orou e chorou muitíssimo, clamou ao Senhor. Então o Senhor, naquele momento, antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, mandou que Isaías voltasse e falasse para ele o seguinte: e sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e esta cidade ampararei, esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Vê que quando nós voltamos as nossas orações para Deus, trazendo à memória o quanto Deus é importante nas nossas vidas e quanto nós somos dependentes dele, a história pode e vai mudar. Então eu te convido neste momento, aonde você ouvir essa mensagem, clame, mas não clame só pela sua casa, clame pelo seu país, clame pelas nações, clame pelos nossos líderes, em todas as partes, para que eles venham ter sabedoria de Deus para guiar o povo no caminho certo, porque até isso a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, a nação se alegra. Querido, minha querida, fique com esta palavra em Cristo Jesus, que o Espírito Santo possa estar nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, no momento que você estiver vendo esse vídeo, possa estar entrando e habitando na sua casa, na sua vida e da sua família. E aonde havia um cenário de morte, eu quero profetizar na sua vida, haverá uma revolução e a vida voltará, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém verá o Pai. Fique com Deus.